No cenário aterrorizante da Alemanha nazista, cerca de 500 generais marchavam com orgulho, vestindo uniformes impecáveis que simbolizavam uma autoridade sem limites. A maioria deles eram veteranos das trincheiras da Grande Guerra. Seus rostos traziam as marcas do tempo e da disciplina, mas sua característica mais distintiva era que todos compartilhavam uma lealdade cega a um homem cuja visão os arrastaria para o abismo da história. Cada medalha que adornava seus peitos era um lembrete de sua cumplicidade em atrocidades inimagináveis, em decisões estratégicas que sacrificaram milhões de vidas. E no final, seriam essas mesmas medalhas que os lembrariam do preço que pagariam por sua obediência cega. Helmut von Pannwitz nasceu no dia 14 de outubro de 1898, no seio de uma família nobre prussiana na Silésia, Alemanha. Desde a infância, o destino de Pannwitz foi marcado pela rígida disciplina militar. Aos 12 anos, ingressou em uma escola de cadetes, um prelúdio da vida que o esperava. Como tantos jovens de sua época, a Primeira Guerra Mundial o levou para a linha de frente, onde rapidamente ascendeu ao posto de tenente graças à sua bravura temerária, acumulando condecorações que adornariam seu uniforme como medalhas de honra, mas que na realidade eram insígnias da tragédia. Após o conflito, a Alemanha mergulhou no caos, e Pannwitz não foi exceção. Ele se juntou aos Freikorps, aqueles grupos paramilitares que combatiam os separatistas poloneses com violência brutal. Participou do Putsch de Kapp, uma tentativa fracassada de golpe de Estado que deixou sua marca na instável República de Weimar. Seu envolvimento na violência política o forçou a fugir para a Polônia sob um nome falso, onde se tornou líder da Reichswehr Negra, um exército clandestino que, entre outras coisas, perpetrava assassinatos políticos conhecidos como assassinatos de fome. Após algum tempo na Hungria, Pannwitz retornou à Alemanha em 1931, aproveitando uma anistia. Seu retorno ao país coincidiu com a ascensão do nazismo, e Pannwitz não tardou a se envolver com as SA, que pavimentaram o caminho de Hitler para o poder. Durante a purga de Röhm, Pannwitz desempenhou um papel-chave, demonstrando sua lealdade ao partido e sua disposição de sujar as mãos com o sangue dos traidores. Em 1935, Pannwitz voltou a se juntar ao exército alemão, desta vez com uma ambição renovada. A Segunda Guerra Mundial lhe ofereceu a oportunidade de colocar em prática tudo o que havia aprendido em sua vida turbulenta. Ele serviu em várias frentes, comandando unidades envolvidas em operações militares de grande escala. Foi recompensado por sua liderança com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 1941 e as Folhas de Carvalho em 1942, condecorações que mascaravam os horrores que suas tropas infligiam na frente oriental. Ao final da guerra, Pannwitz alcançou o posto de tenente-general, comandando o 15º Corpo de Cavalaria Cossaco das SS, uma unidade conhecida por sua brutalidade nas campanhas da frente oriental. Sua queda começou no dia 11 de maio de 1945, quando se rendeu às forças britânicas perto de Völkermarkt, na Áustria. Naquele momento, Pannwitz não buscava mais do que uma última oportunidade para redimir sua imagem perante os vencedores, tentando garantir que suas tropas cossacas não fossem entregues aos soviéticos. Seu desespero revelava uma lealdade perversa, desejando que seus homens, tão comprometidos com ele, fossem tratados com uma dignidade que ele mesmo havia negado a outros. O espetáculo de sua rendição tornou-se uma amarga ironia. Enquanto os britânicos, em sua indecisão, ofereciam uma breve esperança, os soviéticos estavam determinados a reivindicar seu espólio de guerra. No dia 26 de maio de 1945, Pannwitz foi finalmente preso pelo exército britânico. Embora os britânicos o tivessem assegurado de que não seria entregue aos soviéticos, ele insistiu em seu destino, ansiando por compartilhar a mesma sorte de suas tropas. Sua insistência, aparentemente nobre, lhe rendeu o título de o último cavaleiro da Europa entre os cossacos, um título que convenientemente ignora o lado obscuro de sua lealdade. Em janeiro de 1947, Pannwitz enfrentou o julgamento que o tornaria símbolo da crueldade da guerra. O Supremo Tribunal Militar da União Soviética, em sua implacável busca por justiça,
o submeteu ao UCAS 43, um documento legal que ditava a sentença para criminosos de guerra. O tribunal o considerou culpado de inúmeras atrocidades, focadas especialmente no tratamento brutal de prisioneiros e civis nos territórios ocupados. No dia 16 de janeiro de 1947, Panwitz foi condenado à morte. A execução, realizada sem demora na prisão de Lefortovo, em Moscou, foi um ato que refletia o caráter implacável da justiça soviética naqueles tempos. O nome de Panwitz não desapareceu com sua morte. Nas décadas seguintes, seu legado ficou preso em um ciclo de controvérsia e reabilitação amarga. Em abril de 1996, sua família, em uma tentativa desesperada de limpar sua honra manchada, conseguiu que um promotor militar em Moscou lhe concedesse uma reabilitação póstuma. Essa decisão o devolveu à categoria de vítima da repressão stalinista, uma ironia amarga para alguém que havia sido um vilão na narrativa da guerra. No entanto, a sombra da história não se dissipou facilmente. Em junho de 2001, a reabilitação foi revogada, restaurando sua condenação por crimes de guerra. Karl Heinrich von Stülpnagel, entre a honra e a traição. Karl Heinrich von Stülpnagel, nascido em Berlim em 2 de janeiro de 1886, não era um homem destinado a viver uma vida comum. Criado no seio de uma família aristocrática, sua vida parecia traçada nos moldes da nobreza alemã. Desde seus primeiros passos no exército prussiano, em 1904, Stülpnagel mergulhou em um mundo de honra e estratégia, que logo se transformaria em uma macabra dança de traição e poder. A Primeira Guerra Mundial forjou seu caráter como oficial do Estado-Maior, um papel que o preparou para uma carreira marcada por uma combinação de ambição e brutalidade. No pós-guerra, enquanto o mundo cambaleava com a dissolução dos antigos impérios e a criação de novas ordens, Stülpnagel continuou sua carreira no Reichswehr, ascendendo rapidamente. Em 1933, já havia alcançado o posto de coronel, e sua habilidade e lealdade à causa o impulsionaram para posições cada vez mais proeminentes. Seu envolvimento no Freikorps, durante a Revolução Alemã de 1919, mostrou sua disposição para usar a força com eficácia fria, esmagando revoltas com a mesma severidade das ordens recebidas. No final dos anos 30, Stülpnagel já se havia estabelecido como uma figura militar influente. Em 1936, foi promovido a major-general e, posteriormente, a tenente-general. Em 1937, assumiu o cargo de subchefe do Estado-Maior do Exército, uma posição que lhe permitiu planejar e executar as estratégias militares que consolidaram o poder nazista na Europa. Mas por trás da superfície de seu aparente sucesso, fermentava uma discórdia interna. Stülpnagel, apesar de seu serviço leal, não podia ignorar as crescentes críticas internas ao regime de Hitler. Seu envolvimento nas conspirações contra o Führer demonstrou que, no coração do monstro, ainda havia aqueles que abrigavam dúvidas. A Segunda Guerra Mundial marcou o auge de sua carreira. Ele assumiu o comando do 17º Exército durante a Operação Barbarossa em 1941. Sob seu comando, o exército obteve vitórias notáveis, como as batalhas de Uman e Kiev, que pareciam selar sua reputação como estrategista. No entanto, o brilho dessas vitórias estava manchado pela sombra da brutalidade que ele próprio autorizou. As represálias contra civis e a colaboração com os Einsatzgruppen no massacre de judeus e outros grupos perseguidos mancharam irremediavelmente seu legado de sangue. Em fevereiro de 1942, Stülpnagel foi nomeado comandante militar da França ocupada. Seu mandato foi marcado pela feroz repressão à resistência francesa, uma tarefa em que ele demonstrou uma eficiência implacável. Sua queda foi desencadeada pelo fracassado complô de 20 de julho de 1944, uma tentativa desesperada de assassinar Adolf Hitler, que desencadeou uma série de eventos trágicos que terminaram com o general em uma espiral de ruína. Como governador militar da França ocupada, Stülpnagel estava no centro de uma trama que prometia mudar o curso da guerra. No dia do atentado, Stülpnagel agiu com a precisão fria de um homem preso entre a esperança e o desespero. Em Paris, ele ordenou que Hans Ottfried von Linstow, que havia sido informado do complô apenas naquele mesmo dia,
prendesse todos os oficiais da SS e da Gestapo na cidade. A cena na capital francesa tornou-se uma corrida frenética para garantir os inimigos do regime, enquanto Stülpnagel aguardava que a traição de seus colegas militares no leste da Prússia se concretizasse com sucesso. No entanto, a realidade do fracasso chegou como um golpe impiedoso. Quando foi confirmado que o atentado contra Hitler não havia tido sucesso, a situação se tornou insustentável para ele. Sua tentativa de persuadir o marechal de campo Günther von Kluge a apoiar a revolta foi em vão. O apoio de que ele precisava desmoronou e, diante do desespero crescente, foi forçado a libertar seus prisioneiros, e seus esforços pela rebelião desmoronaram como castelos de areia. O retorno à normalidade revelou-se uma tempestade de caos. Em sua viagem de volta a Berlim, fez uma parada em Verdun, um lugar carregado de memória histórica e dor. Lá, em um ato final de desespero, tentou suicidar-se. A cena nas margens do rio Mosa era quase uma pintura grotesca do fim de sua carreira. Em um frenesi de angústia, Stülpnagel atirou em sua própria cabeça, um gesto que apenas o deixou cego de um olho, com o outro gravemente danificado, a ponto de precisar ser removido posteriormente. Após sua tentativa de suicídio fracassada, Stülpnagel e seu conselheiro foram capturados pela Gestapo. Em seu delírio pós-traumático, Stülpnagel repetia o nome Rommel, implicando o marechal de campo como participante do complô. Sua declaração, um fragmento de loucura desesperada, acrescentava uma camada de enredo a uma trama já caótica e violenta. Em 30 de agosto de 1944, o julgamento de Stülpnagel perante o Volksgerichtshof, presidido pelo infame Roland Freisler, tornou-se uma grotesca paródia de justiça. A sala do tribunal tornou-se o local de sua condenação final. Acusado de alta traição, Stülpnagel foi prontamente considerado culpado e condenado à morte. A execução ocorreu no mesmo dia na prisão de Plötzensee, em Berlim. Um fim abrupto para um homem cuja carreira militar oscilou entre a lealdade implacável e a rebelião desesperada. Assim terminou a vida de Karl Heinrich von Stülpnagel, um general cuja carreira militar, marcada por vitórias e atrocidades, terminou no cruel paradoxo de uma traição fracassada e um julgamento sumário. A Sombra de Minsk. Os crimes de guerra de Eberhard Herf. Eberhard Herf nasceu em uma pequena vila alemã chamada Greifswald, no dia 25 de março de 1897, numa época em que a guerra parecia ser uma constante no horizonte europeu. Sua infância foi marcada por uma sociedade que, pouco a pouco, era envenenada pelo patriotismo e por um ódio silencioso a tudo o que era estrangeiro. Herf cresceu em uma família que não tinha um histórico militar particularmente relevante, mas como tantos outros jovens, o chamado das armas chegou quando a Alemanha se viu envolvida na Grande Guerra. Em 1915, com apenas 18 anos, ele se alistou no exército imperial alemão. O que se seguiu foi uma sucessão de horrores que o endureceram e moldaram. As trincheiras da frente ocidental não faziam distinção entre os homens. Todos eram igualmente descartáveis, carne de canhão para uma guerra sem sentido. Herf, no entanto, destacou-se por sua resistência e capacidade de seguir ordens sem questionar. Ao final da Primeira Guerra Mundial, havia ascendido ao posto de tenente, condecorado por sua bravura. Nesse ponto, o mundo de Herf mudou, mas seu destino não. Herf, como muitos outros, viu na vida militar a única opção para seguir em frente. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, aperfeiçoou suas habilidades em estratégia e tática militar, subindo lentamente na hierarquia, sempre fiel, sempre obediente. Em 1936, já era major, e quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, Herf estava pronto para o que viria. No início do conflito, Herf foi colocado no comando de um batalhão dentro da 14ª Divisão de Infantaria. Foi na Polônia que sua verdadeira natureza começou a se revelar. As rápidas vitórias da Wehrmacht na invasão inicial não deixaram tempo para refletir sobre os horrores cometidos. Mas Herf sabia. Ele sabia que em cada vila devastada, em cada família destruída, havia uma responsabilidade que recaía sobre seus ombros. No entanto, ele permaneceu firme, sempre convencido de que a lealdade ao Führer
justificava qualquer ato, por mais atroz que fosse. A ascensão de Herf continuou, alcançando o posto de coronel e mais tarde general de brigada. Em 1941, com o início da Operação Barbarossa, foi enviado para a Frente Oriental. Os campos de batalha na União Soviética não eram diferentes dos da França ou Polônia, pelo menos não em termos de métodos. Os soldados alemães avançavam rapidamente e Herf, fiel aos princípios da Blitzkrieg, liderava seus homens com precisão e crueldade. Seus comandos eram claros: avançar a qualquer custo, e esse custo geralmente era medido em vidas humanas, inclusive civis. Mas o inverno soviético não perdoava, e enquanto seus homens morriam congelados ou massacrados pelas forças inimigas, ele permanecia firme. Ele se acostumara a ver seus subordinados caírem um a um, e com cada morte, uma parte dele também morria, embora ele nunca admitisse. Com o passar do tempo, Herf começou a perceber que as coisas estavam mudando para pior. Os dias gloriosos de vitórias rápidas ficaram para trás, e a realidade da derrota começava a aparecer. A guerra tornou-se uma luta pela sobrevivência, uma luta que Herf sabia que não poderiam vencer. No entanto, continuou a obedecer, ordenando mais avanços, mais mortes, mais destruição. Herf recebeu várias condecorações ao longo de sua carreira, incluindo a Cruz de Ferro, símbolo de sua suposta bravura. Mas essas medalhas não significavam nada diante das atrocidades que havia cometido. Foi em 1944 que as forças soviéticas o capturaram na Bielorrússia, um país devastado pela ocupação alemã, onde os crimes de guerra eram mais do que simples rumores, eram uma realidade diária. Sob seu comando, milhares de civis, especialmente judeus, foram executados em Minsk, onde o terror e o sangue se misturavam com as cinzas dos corpos incinerados. Quando os soviéticos começaram a recuperar território, sua captura foi apenas uma formalidade. O homem que havia ordenado a execução de milhares caiu nas mãos do Exército Vermelho sem resistência. Ele foi levado para um centro de detenção, onde aguardou seu julgamento por crimes de guerra. Ele sabia que não haveria piedade, mas ainda assim, no fundo, agarrava-se à esperança de que poderia justificar suas ações sob o pretexto de ordens superiores. O julgamento em Minsk começou em dezembro de 1945. Herf era um dos 18 acusados, mas seu nome se destacava acima dos demais. Ele havia comandado a polícia de ordem, a força encarregada de impor o regime nazista na cidade, e sob seu comando, as atrocidades atingiram níveis inimagináveis. As evidências eram claras: execuções em massa de judeus no gueto, deportações forçadas de civis para os campos de extermínio e o uso da violência mais brutal para sufocar qualquer resistência. As testemunhas, aquelas que milagrosamente sobreviveram, narravam o inferno que foi viver sob o jugo de Herf e sua legião de assassinos uniformizados. Os promotores apresentaram documentos, ordens assinadas, provas irrefutáveis da culpa de Herf. Mas ele, como outros antes dele, se refugiou na defesa de apenas cumprir ordens. O tribunal não aceitou suas desculpas. Eles sabiam, melhor do que ninguém, que homens como Herf não eram meros engrenagens. Eles escolhiam ser a faca que cortava a garganta dos inocentes. No dia 29 de janeiro de 1946, a sentença foi clara: morte por enforcamento. O tribunal soviético queria justiça, mas também vingança. No dia seguinte, 30 de janeiro de 1946, Herf foi levado ao local de sua execução. As praças estavam cheias daqueles que, até recentemente, haviam vivido no terror sob seu comando. Agora o viam como um homem reduzido a nada. A forca erguia-se diante dele, fria e metálica, uma sentença inevitável. O carrasco não pronunciou palavras desnecessárias. O rosto de Herf, outrora marcado pela arrogância do poder, agora apenas mostrava o medo que ele nunca havia permitido que outros vissem. Do campo de batalha à forca, a dupla vida de Alfred Jodl. No dia 10 de maio de 1890, em Würzburg, na Alemanha, nascia Alfred Jodl em uma família de raízes católicas, um homem cujo destino foi selado nas intricadas maquinações do Terceiro Reich. Sua juventude foi marcada pelo rigor de uma educação militar, e aos 20 anos já estava vestido com o uniforme do exército alemão, pronto para servir a uma nação que logo se tornaria uma potência militar,
que temporariamente colocaria a Europa de joelhos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Jodl se destacou por sua bravura, ganhando as cobiçadas cruzes de ferro de segunda e primeira classe. Para ele, a guerra não era nada além de uma extensão natural de sua existência. O campo de batalha era um cenário onde se forjava a honra. Mas o destino tinha reservado para ele um papel muito mais sombrio. Nos anos da República de Weimar, Jodl permaneceu no exército, observando atentamente enquanto a Alemanha desmoronava sob as pressões do Tratado de Versalhes. Foi durante esse período que ele começou a colaborar na reorganização secreta do exército alemão, burlando as restrições impostas pelas potências vencedoras. A ascensão dos nazistas ao poder em 1933 foi para ele uma oportunidade, uma porta aberta para o tipo de guerra que ele havia ansiado desde a juventude. Em 1939, com a Europa à beira do colapso, Jodl foi chamado para servir a Hitler, tornando-se chefe do Estado-Maior de Operações do Oberkommando der Wehrmacht. A partir dessa posição, ele se tornou uma peça-chave na máquina militar nazista. Seu encontro com Hitler, poucos dias antes da invasão da Polônia, marcou o início de uma colaboração que arrastaria a Europa para anos de terror e destruição. A Segunda Guerra Mundial foi, para Jodl, um campo de provas, uma oportunidade para demonstrar sua habilidade estratégica. Ele esteve por trás das operações que levaram à rápida ocupação da Dinamarca e da Noruega e observou com satisfação a queda da França em 1940. Seu otimismo em relação à eventual derrota da Inglaterra o levou a acreditar que a vitória alemã era apenas uma questão de tempo. Ele assinou ordens que condenaram milhares de pessoas à morte, como a Ordem dos Comissários e a Ordem dos Comandos. Durante a guerra, Jodl passou a maior parte do tempo na Toca do Lobo, o posto avançado de comando de Hitler na Prússia Oriental. Lá, longe dos campos de batalha, Jodl ajudava a conduzir as campanhas militares que devastavam a Europa. Em fevereiro de 1944, ele foi promovido a Generaloberst, um reconhecimento por sua lealdade e eficácia ao serviço de um regime que já começava a mostrar sinais de desmoronamento sob seu próprio peso. No dia 7 de maio de 1945, quando o sonho do Reich de 1000 anos havia se transformado em um pesadelo, Jodl assinou a rendição incondicional das Forças Armadas Alemãs em Reims, na França. Foi um ato de capitulação que selou o destino da Alemanha e que, paradoxalmente, foi a última vez que Jodl agiria em nome da nação a qual havia servido com tanta lealdade feroz. Alfred Jodl encontrou-se agora finalmente no banco dos réus nos julgamentos de Nuremberg, enfrentando as consequências de sua lealdade inabalável ao regime nazista. Entre os 24 principais acusados daquela rodada estava Jodl, um general que havia sido parte fundamental no planejamento e execução das estratégias militares que mergulharam a Europa na escuridão. As acusações contra ele eram claras e contundentes. Ele foi acusado de 4 crimes principais: conspiração para cometer crimes contra a paz, planejamento e execução de guerras de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Jodl, como chefe do Estado-Maior de Operações do Oberkommando der Wehrmacht, havia assinado ordens que levaram à execução de prisioneiros de guerra e reféns, e à implementação de políticas que resultaram em atrocidades em massa. Durante o julgamento, a defesa de Jodl tentou argumentar que ele estava apenas cumprindo ordens, que sua responsabilidade se limitava ao seu dever como soldado e que ele não era responsável pelas políticas mais amplas do regime nazista. Mas as evidências apresentadas pela acusação eram irrefutáveis. Documentos assinados por Jodl que detalhavam seu envolvimento direto na máquina de morte que o Terceiro Reich havia colocado em movimento. Jodl, por sua vez, também tentou se defender, afirmando que algumas das ordens que havia assinado não tinham a intenção de violar o direito internacional, que sua intenção não era perpetuar crimes, mas proteger a Alemanha em tempos de guerra. Mas essas palavras não encontraram eco no tribunal. A realidade era que Jodl, com sua assinatura, havia condenado milhares de pessoas à morte e ao sofrimento, e nenhuma explicação poderia apagar essa verdade. Sua vida pessoal, fora de sua carreira militar, foi um reflexo de sua dedicação ao dever. Ele se casou 2 vezes.
primeiro com Irma Gräfin von Bullion em 1913 e depois, após ficar viúvo, com Louise Jodl em 1944. Esta última o acompanhou durante esses julgamentos, onde sua presença adicionava uma sombra de humanidade a um homem que até então havia sido visto apenas como uma figura implacável da máquina nazista. No dia 1º de outubro de 1946, o Tribunal Militar Internacional pronunciou seu veredicto. Culpado de todas as acusações. A sentença foi devastadora. Ele seria enforcado. No dia 16 de outubro de 1946, Alfred Jodl foi levado à forca na prisão de Nuremberg. Sua execução foi parte de uma série de enforcamentos que incluíram outros altos comandantes nazistas. Enquanto caminhava para o seu destino final, Jodl, em seus últimos momentos, expressou remorso pelo sofrimento causado durante a guerra, embora nunca tenha se afastado de sua crença de que havia agido em prol dos interesses da Alemanha. O corpo de Jodl, assim como os de outros condenados, foi cremado, e suas cinzas foram espalhadas sem cerimônia, um ato simbólico que refletia a vontade dos vencedores de apagar qualquer vestígio físico daqueles que haviam conduzido a Alemanha à barbárie. De herói das montanhas, a líder em ruínas, o trágico destino de Ludwig Kübler. Ludwig Kübler nasceu em uma pequena localidade da Baviera em 2 de setembro de 1889. Criado no seio de uma família respeitável, com um pai médico que parecia ter tudo sob controle, seu destino parecia predestinado ao sucesso. Ele era o filho perfeito, o aluno exemplar, o jovem brilhante que todos esperavam que chegasse longe. E, de fato, ele chegou, embora não da maneira que sua família teria imaginado. Depois de se formar no Ludwig Gymnasium de Munique em 1908, decidiu não seguir os passos de seu pai na medicina. Não, ele tinha outros planos. Alistou-se como cadete no 15º Regimento de Infantaria Real da Baviera. Seus primeiros anos no exército alemão transcorreram sem maiores sobressaltos. Ele era eficiente, disciplinado e se destacava em tudo o que fazia. Em outubro de 1910, Kübler foi comissionado como Leutnant, o primeiro de muitos títulos que colecionaria ao longo de sua carreira. Logo encontrou seu lugar na guerra, no comando de uma companhia de metralhadoras, mostrando uma frieza quase desumana no campo de batalha. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele estava mais que pronto para provar seu valor. A frente ocidental foi seu batismo de fogo. Batalhas na Lorena, Saint-Quentin, lugares onde a vida humana se esvaía como se não valesse nada. Recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe em setembro de 1914, uma honra que não o impressionou muito, como se fosse apenas mais um troféu em sua coleção. Voltou à frente de batalha após sofrer ferimentos graves, não por amor à pátria, mas porque era o que sabia fazer melhor: matar, comandar, executar ordens com precisão. Ao final da guerra já ostentava o posto de capitão, mas a glória que perseguia estava longe de terminar. Ele permaneceu no Reichswehr, subindo lentamente em meio ao caos do pós-guerra, até se tornar major em 1928 e tenente-coronel em 1932. Os anos entre as guerras apenas afiaram suas habilidades. Em 1933, no mesmo ano em que Hitler consolidava seu poder, Kübler assumiu um posto-chave como chefe de Estado-Maior da 7ª Divisão em Munique. Em 1934, com a Wehrmacht estabelecida, a ascensão de Kübler foi imparável. Até 1938, ele já era general de divisão e, em 1939, no auge da guerra, recebeu o comando da 1ª Divisão de Montanha. Unidades especializadas na guerra em altitude, treinadas para se moverem em terrenos impossíveis, eram o instrumento perfeito para o tipo de guerra que a Alemanha planejava. Na Polônia, sua divisão demonstrou sua letalidade, capturando pontos estratégicos como o Passo de Dukla com uma precisão brutal. Foi aqui que ele ganhou a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, a mais alta condecoração militar alemã, símbolo da eficiência sangrenta com que seus homens cumpriam as ordens. Durante a invasão da França, sua divisão voltou a brilhar, avançando com uma rapidez que parecia desumana, deixando um rastro de destruição em seu caminho. À medida que a guerra continuava, Kübler tornou-se o comandante de diferentes corpos de montanha,
primeiro na Frente Oriental e depois na Iugoslávia, onde sua experiência em terrenos difíceis foi fundamental. Sob seu comando, foram travadas batalhas que não apenas desafiavam a logística militar, mas também a moralidade, algo que parecia não ter importância para ele. A montanha era sua aliada, o frio sua arma e a morte sua companheira constante. Em maio de 1945, Kübler ainda mantinha o comando na zona operacional do litoral adriático. Era um posto importante, mas tornou-se irrelevante quando as tropas alemãs foram cercadas, derrotadas e humilhadas pelas forças aliadas. Com a rendição da Alemanha, não foi surpresa que o glorioso general acabasse nas mãos dos partisãs iugoslavos. Lá, nas terras que ele outrora havia comandado com mão de ferro, começou sua verdadeira queda. Os partisãs de Tito não tinham compaixão pelos oficiais nazistas que haviam deixado cicatrizes profundas em seus povos. A Iugoslávia era um país dilacerado pela guerra, onde os civis haviam sofrido execuções, deportações e massacres. E Ludwig Kübler, como tantos outros generais alemães, havia permitido que suas tropas maltratassem a população. Ele havia assinado ordens, dado instruções. Como ele poderia não ser responsável por tudo isso? O julgamento a que foi submetido não era uma formalidade vazia. Os iugoslavos queriam justiça, queriam vingança. As aldeias devastadas, os inocentes executados, tudo estava devidamente documentado. E apesar das tentativas de sua defesa, que alegava que ele estava apenas defendendo os interesses de sua pátria, a verdade era que os tribunais não deixariam passar a oportunidade de fazer justiça. Em agosto de 1947, Ludwig Kübler já havia ouvido a sentença. Era a morte. A mesma morte que ele administrara tantas vezes no conforto de seus escritórios, só que agora era ela que olhava diretamente em seus olhos. E assim chegou o fim. Na manhã de 18 de agosto de 1947, por volta das 5 da manhã, Kübler foi conduzido ao seu destino final. Alguns dizem que foi um pelotão de fuzilamento que executou a sentença, uma decisão que refletia a distorcida honra que ainda era concedida aos militares. A cena foi desoladora. Os soldados iugoslavos, sérios, implacáveis, levantaram suas armas com a precisão que a situação exigia. O general, que outrora fora um símbolo de poder, agora era apenas mais um homem diante da morte. A mesma precisão que ele havia demonstrado nas montanhas refletiu-se nas balas que o atravessaram. Ninguém chorou por sua morte. Ninguém lamentou a perda de um homem que, em outro tempo, fora visto como um herói em sua terra natal. Somente o silêncio permaneceu após os tiros, o eco de uma vida marcada pela guerra e brutalidade. Martinsen e o custo da colaboração. Justiça e traição na Dinamarca pós-guerra. Knud Borge. Martinsen nasceu no dia 30 de novembro de 1905, em Sandved, Dinamarca, no seio de uma família modesta. Seu pai, Hans Christian Martinsen, era alfaiate, e sua mãe, Ottilia Marie Poulsen, compartilhava a vida austera da classe trabalhadora. Desde jovem, Martinsen demonstrou um caráter disciplinado e uma determinação feroz, o que o levou a alistar-se como soldado em 1928. Seu talento e capacidade no campo militar permitiram-lhe ascender rapidamente. Em 1933, já era primeiro-tenente e, em 1939, alcançou o posto de capitão-tenente. A carreira militar de Martinsen parecia ter um futuro brilhante enquanto ele se preparava para o curso do Estado-Maior no Palácio de Frederiksberg, em 1940. No entanto, no dia 9 de abril daquele ano, o dia em que a Alemanha ocupou a Dinamarca, sua visão de um futuro militar estável desmoronou-se. A ocupação foi um golpe devastador para muitos dinamarqueses, incluindo Martinsen, que se viu preso em uma realidade muito diferente da que imaginara. No tumulto que se seguiu à ocupação, as inclinações políticas de Martinsen também mudaram drasticamente. No dia 26 de abril de 1940, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Dinamarca, alinhado com o Terceiro Reich. Sua participação no partido incluiu a participação em manifestações enquanto usava uniforme, uma ação que acabou prejudicando sua carreira militar. A combinação de suas atividades políticas e as restrições impostas pela ocupação o levaram a renunciar ao exército dinamarquês,
uma mudança decisiva que marcou uma virada em sua vida. Martinsen não demorou a procurar novas oportunidades para realizar suas ambições militares através das Waffen-SS. Seu compromisso com a causa nazista tornou-se evidente quando ele assumiu vários cargos de liderança no Frikorps Danmark, uma unidade composta principalmente por voluntários dinamarqueses que lutaram ao lado da Alemanha na Frente Oriental. Inicialmente, comandou a 2ª Companhia sob Christian Peder Krissing e depois a 4ª Companhia sob Christian Frederick von Schauburg. Seu estilo de liderança, influenciado pelo rigoroso treinamento e pelas metodologias operacionais das Waffen-SS, centrava-se na mobilidade e nas capacidades de combate de elite. Com a renúncia de Krissing e a morte de von Schauburg, Martinsen assumiu temporariamente o comando do Frikorps Danmark. Seu comando foi formalizado no dia 18 de fevereiro de 1943, após a morte de Hans Albert von Lettow-Vorbeck, que havia sido nomeado apenas 2 dias antes. Sob o comando de Martinsen, o Frikorps Danmark participou de várias operações na Frente Oriental, contribuindo para os esforços mais amplos da 11ª Divisão de Panzergrenadier Voluntária SS Nordland. A gestão de Martinsen focava-se em recrutar e treinar, com a esperança de melhorar a eficácia da unidade em combate. Em julho de 1943, Martinsen deixou o comando do Frikorps Danmark e retornou à Dinamarca para estabelecer e comandar o Corpo Schalburg. Seu papel no Corpo Schalburg não implicava apenas treinamento militar, mas também a promoção da ideologia nazista entre os voluntários dinamarqueses. No entanto, Martinsen viu seus dias de glória se transformarem em cinzas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua ascensão no exército dinamarquês e seu subsequente alinhamento com o regime nazista foram abruptamente seguidos por uma queda em desgraça que refletia a fúria de uma nação tentando se purgar de seu passado colaboracionista. A guerra terminou em 1945. A Dinamarca, ainda cambaleante sob o peso da ocupação alemã, enfrentou uma dolorosa introspecção. Os dinamarqueses, aterrorizados pelas atrocidades cometidas sob o jugo nazista, estavam determinados a enfrentar aqueles que colaboraram com o inimigo. Martinsen, que havia liderado o Frikorps Danmark, tornou-se o rosto mais emblemático da traição em uma sociedade que procurava desesperadamente um bode expiatório. A detenção de Martinsen ocorreu logo após a libertação da Dinamarca. As autoridades dinamarquesas, ansiosas por demonstrar sua integridade, iniciaram investigações rigorosas sobre os colaboradores do regime nazista. Martinsen foi preso e acusado de traição e crimes de guerra, devido ao seu papel destacado nas SS e às atrocidades cometidas por sua unidade. Seu julgamento foi um espetáculo público de grande magnitude, que refletia a feroz indignação de uma nação ansiosa por justiça. A cobertura da mídia ecoou a raiva coletiva e pintou Martinsen como um traidor que havia vendido sua pátria. A cobertura midiática enfatizou seu papel no Frikorps e o sofrimento que sua unidade havia infligido durante a ocupação. Em 1949, após um julgamento prolongado, Martinsen foi considerado culpado de traição. A sentença de morte proferida contra ele refletia a necessidade da sociedade dinamarquesa de se redimir diante de suas próprias ações e decisões durante a guerra. O castigo, que alguns consideravam necessário para restaurar a honra nacional, outros o viam como uma medida excessiva, preferindo, em vez disso, uma pena de prisão perpétua. Martinsen foi executado por um pelotão de fuzilamento no dia 25 de junho de 1949. A execução fazia parte de uma onda de represálias contra os colaboradores, marcando um momento decisivo na história da Dinamarca pós-guerra. Martinsen, com sua carreira militar e sua colaboração com os nazistas, tornou-se um símbolo da luta interna da Dinamarca para se reconciliar com um passado doloroso. Sob o fogo de sua própria criação, a despedida trágica de Anton Dostler. Anton Dostler nasceu em maio de 1891, em Munique, e sua vida foi moldada desde jovem por uniformes, hierarquias e marchas. Aos 19 anos, já fazia parte do exército bávaro, pronto para seguir uma carreira militar que o levaria pelos campos de batalha da Europa em 2 guerras mundiais.
A Primeira Guerra Mundial foi seu batismo de fogo. Lá, entre trincheiras encharcadas de sangue e lama, ele provou sua bravura como jovem oficial. Por seus méritos, subiu rapidamente de patente, tornando-se capitão, carregando com orgulho as medalhas que adornavam seu peito. No entanto, a guerra lhe deixou mais do que apenas condecorações. Ela lhe trouxe uma frieza e um pragmatismo que o acompanhariam ao longo de sua carreira. Após esse conflito, a Alemanha estava em ruínas e com ela seu exército. Mesmo assim, Dostler permaneceu firme nas fileiras do Reichswehr, o exército reduzido que o Tratado de Versalhes permitia aos alemães. Nesse cenário de pobreza e humilhação, ele subiu de posto, tornando-se major em 1928. Quando o nazismo chegou ao poder nos anos 30, ele já era chefe do Estado-Maior da 7ª Divisão, o que lhe dava acesso aos obscuros mecanismos do aparato militar do Terceiro Reich. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, sua estrela só continuou a brilhar. No 70º Exército, Dostler ajudou a planejar a invasão da Polônia e da França, campanhas conduzidas com a brutal eficácia que caracterizou os exércitos alemães nos primeiros anos da guerra. O general de infantaria era reconhecido por sua mente fria, sua capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitar e sua disciplina impiedosa. Os soldados, sob seu comando, aprenderam rapidamente que a lealdade à causa era o único caminho seguro para evitar serem esmagados por sua implacável autoridade. Em 1941, Dostler foi designado para a Frente Oriental, comandando a 57ª Divisão de Infantaria. Lá, nos vastos territórios soviéticos, ele liderou seus homens em batalhas ferozes contra um inimigo que parecia interminável. Os soldados soviéticos lutavam com uma ferocidade que ele nunca tinha visto antes, e à medida que os invernos ficavam mais severos e os suprimentos mais escassos, o moral de seus homens começou a vacilar. Mas Dostler, sem piedade, impôs seu punho de ferro. Os desertores eram fuzilados sem hesitação, e as aldeias ocupadas pagavam com vidas e destruição por qualquer resistência. A guerra avançava, mas a maré tinha virado. Em 1943, já como general de infantaria, ele comandava a 163ª Divisão na linha de frente. Mas as coisas já não iam bem para os alemães. O brilho do Blitzkrieg tinha se apagado e as forças alemãs começaram a recuar, assediadas por um inimigo implacável. Em 1944, o alto comando o designou para a frente italiana. Sua missão era clara: deter os aliados que avançavam pelo sul. Lá, nos últimos suspiros do Reich, sua sorte estava selada. Em uma operação desastrosa, ele ordenou a execução de um grupo de soldados americanos capturados em uma missão de sabotagem. Eram soldados, não espiões ou sabotadores disfarçados de civis. Estavam em seus uniformes, cumprindo as regras da guerra, e como prisioneiros, tinham o direito de serem tratados de acordo com os princípios da Convenção de Genebra. Em 26 de março de 1944, os prisioneiros foram levados a Punta Bianca, ao sul de La Spezia, onde foram fuzilados e enterrados em uma vala comum, disfarçada para ocultar o crime. Foi um ato rápido, quase rotineiro, na brutalidade da guerra. Dostler provavelmente pensou que aquilo não passaria de uma nota de rodapé nos registros militares, um dos muitos eventos que ocorriam em uma guerra que, naquele momento, parecia interminável. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Com o colapso da Alemanha nazista em 1945, os crimes cometidos por seus oficiais começaram a vir à tona. Dostler foi capturado pelas forças americanas e levado a julgamento. O que outrora fora um general respeitado, tornou-se apenas mais um prisioneiro, um dos muitos que aguardavam sua vez nos tribunais que agora decidiam o destino dos derrotados. O tribunal militar que o julgou não foi indulgente. A desculpa de Dostler era previsível. Ele estava simplesmente seguindo ordens. Era o que a maioria dos homens em sua posição dizia, como se o peso de suas decisões pudesse ser diluído na cadeia de comando. Mas essa defesa não funcionou. O tribunal rejeitou essa justificativa, lembrando-lhe que, mesmo em tempos de guerra, há regras que não podem ser ignoradas. Os prisioneiros de guerra são protegidos e sua execução foi uma violação flagrante dessas leis. Em outubro de 1945, o veredicto foi claro: Dostler
era culpado de crimes de guerra. Não houve espaço para clemência. O peso da guerra, as atrocidades cometidas e a necessidade de uma justiça implacável para aqueles que estiveram do lado errado da história eram sentidos em cada palavra do tribunal. Dostler foi condenado à morte e sua sentença seria executada em dezembro daquele mesmo ano. No primeiro dia desse mês, às 8 em ponto, Anton Dostler se encontrava diante de um pelotão de fuzilamento. O homem que ordenou tantas mortes, que impôs a disciplina com mão de ferro, agora se encontrava do outro lado do fuzil. Não houve drama, não houve lágrimas, apenas um silêncio tenso e o eco das balas que perfuraram seu corpo. A morte veio rapidamente, assim como tantas que ele havia causado. Seu corpo, coberto por um simples lençol de algodão, foi levado em um caminhão militar. Não houve honras nem funerais elaborados. Ele foi enterrado no cemitério de guerra alemão em Pomésia, junto a tantos outros soldados que, como ele, acreditaram em uma causa que agora jazia entre os escombros de uma Europa destruída. Das trincheiras à forca, a vida e a morte do general Richert. Em uma pequena cidade da Silésia chamada Lubałka, Johann Georg Richert nasceu em 14 de abril de 1890. Como muitos outros jovens de sua época, ele se alistou no exército imperial alemão em 1909, apenas uma década antes de seu mundo mudar para sempre com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Quando o armistício chegou, Richert já havia aprendido uma lição fundamental. No caos da guerra, só sobrevive quem segue as regras, por mais cruéis ou arbitrárias que sejam. Durante a Grande Guerra, ele subiu ao posto de Hauptmann, um título que ele carregava com orgulho enquanto a Alemanha se desmoronava ao seu redor. Mas ele não se importava com o fim do Império. O único interesse de Richert era permanecer no exército. Enquanto os políticos discutiam em Berlim e a economia cambaleava, ele subia sem descanso, assumindo cargos estratégicos e aprendendo as táticas intrincadas que mais tarde seriam postas em prática com assustadora eficiência. Nos anos 30, ele já era major, um soldado experiente que aprendera a dançar ao som da burocracia militar. Nada poderia detê-lo, e então veio o ano de 1939. Richert, agora no comando da 35ª Divisão de Infantaria, participou do Blitzkrieg, que para ele era apenas mais uma oportunidade de provar seu valor. Em 1940, sua divisão lutou na França, contribuindo para a esmagadora vitória que transformou a Europa em um campo de batalha dominado pelas botas alemãs. A ascensão continuou. Em 1941, enquanto a Europa ardia, Richert foi promovido a general-major e encarregado de liderar sua divisão na frente oriental. Aqui, nas vastas planícies soviéticas, seu verdadeiro teste começou. A Operação Barbarossa, um nome que evocava o passado glorioso do Sacro Império Romano-Germânico, foi um pesadelo de proporções épicas. O Blitzkrieg, aquela estratégia de velocidade e coordenação, parecia funcionar no início. Mas mesmo um homem como Richert não pôde ignorar os mares intermináveis de lama, o frio que rasgava os rostos e os intermináveis soldados soviéticos que pareciam brotar da terra como ervas daninhas. Em meio a esse caos, ele foi designado para comandar a 286ª Divisão de Segurança. Sua missão, manter a ordem nos territórios ocupados. Em outras palavras, reprimir qualquer tentativa de resistência, lidar com as populações civis que odiavam os ocupantes alemães e garantir que a máquina nazista funcionasse sem problemas nas terras conquistadas. Richert não era um homem dado a sentimentalismos. Seu trabalho era manter a disciplina e, para ele, todo o resto era irrelevante. Sob seu comando, as ordens eram cumpridas. Não importava quantos homens, mulheres ou crianças perecessem no processo. O que importava era o sucesso da missão, e nesse contexto, qualquer sacrifício era justificável. Essa nova fase de sua carreira o levou por caminhos mais sombrios, onde a distinção entre soldado e carrasco frequentemente se desfazia. As condecorações não demoraram a chegar. Ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho. Mas até mesmo essas insígnias de honra enferrujavam sob o peso de uma guerra que, até 1943, já começava a mostrar sinais de desmoronamento. A disciplina, essa virtude que Richert tanto valorizava,
começava a se fracturar nas fileiras alemãs. A guerra estava se tornando um monstro incontrolável. Assim, em seu caminho não estava apenas o sucesso militar. Também estavam as sombras dos crimes que acabariam por devorá-lo. Um dos episódios mais sombrios sob seu comando foi a deportação forçada de cerca de 40 mil civis para os campos de morte de Osarichi. Quando os soviéticos libertaram esses campos em março de 1944, já era tarde demais para milhares de almas que haviam perecido sob condições desumanas. Richert, como muitos de seus colegas, tentou se justificar alegando que estava apenas seguindo ordens. Mas essa desculpa, que talvez tivesse peso em seu círculo de oficiais, não encontraria eco no mundo pós-guerra que emergia. O fim da guerra trouxe consigo uma realidade que os militares alemães, acostumados à obediência cega, não haviam previsto: a prestação de contas diante da justiça. Em 8 de maio de 1945, quando os últimos tiros do conflito já haviam cessado, Richert foi capturado pelas tropas soviéticas. Ele foi levado para uma prisão soviética e ali começou seu verdadeiro tormento. O julgamento ocorreu em Minsk em 1946, apenas um ano após sua captura. Os soviéticos não demoraram a reunir provas contra ele. Testemunhos de sobreviventes, documentos assinados por sua própria mão e os horrores documentados dos campos de Osarichi eram mais do que suficientes para condená-lo. O tribunal soviético não tinha interesse em desculpas ou justificativas. À medida que o julgamento avançava, ficava claro que não haveria piedade. As palavras de Richert, sua voz monótona e distante, contrastavam com a dor viva daqueles que o acusavam. Não havia arrependimento nele, apenas a sombra de um homem que havia vivido segundo as regras do poder militar e que agora enfrentava as consequências dessas mesmas regras. Em 29 de janeiro de 1946, o veredicto foi proferido. Richert foi declarado culpado de crimes de guerra e a sentença foi a morte. Não houve apelos, não houve súplicas. Em 30 de janeiro daquele mesmo ano, ele foi executado em Minsk. O método: enforcamento, um destino que compartilhou com outros 13 homens, todos condenados por crimes semelhantes. A execução foi pública, uma espécie de catarse para um povo que havia sofrido sob a ocupação nazista. Disse que mais de 100 mil pessoas compareceram, ansiosas para ver a justiça tomar forma tangível. Último bastião. Como Gottfried von Erdmannsdorf desafiou a morte na fortaleza de Mogilev. Gottfried von Erdmannsdorf nasceu em Kamenz no dia 25 de abril de 1893, numa Alemanha que mal começava a se preparar para o caos que viria. Desde muito jovem, sua vida foi marcada pela disciplina militar. Ele se alistou no exército imperial alemão em 1912, apenas um ano antes do início da Grande Guerra, e foi nesse primeiro conflito que ele começou a construir sua reputação. Erdmannsdorf subiu rapidamente de patente, encerrando o conflito como Hauptmann, um capitão endurecido por batalhas que lhe deixaram pouco espaço para sentimentalismos. Quando a Alemanha assinou o armistício e a humilhação do Tratado de Versalhes caiu sobre o país, Erdmannsdorf permaneceu no Reichswehr. Enquanto outros sonhavam com revoluções, ele era mais pragmático, mais calculista. No final da década de 20, ele já havia alcançado o posto de major, consolidando seu lugar entre os oficiais que aguardavam pacientemente o próximo grande conflito. A ascensão do nazismo o encontrou pronto. Ele não era um fervoroso partidário do Führer, mas isso também não era necessário. O que importava era a lealdade, e nesse aspecto Erdmannsdorf era inabalável. À medida que a Europa voltava a se encher de fumaça e destruição, ele continuava a subir de posto. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, assumiu o comando do 171º Regimento de Infantaria. Na invasão da Polônia e na Batalha da França, seu regimento se destacou, não tanto pelo brilho tático, mas pela brutal eficiência com que cumpria as ordens. Em 1942, com a guerra já em pleno andamento, foi promovido a general-major, uma promoção que coincidiu com sua nomeação como comandante da fortaleza de Mogilev em 1944. A posição era crítica, um ponto estratégico que os soviéticos queriam conquistar a qualquer custo. A ofensiva russa foi implacável,
Mas Erdmannsdorf não era do tipo que recuava. Ele recebeu ordens claras de Berlim: defender a fortaleza até o último homem. Não havia espaço para negociação ou retirada. A lealdade a Hitler e o dever para com a Wehrmacht exigiam que ele permanecesse firme. A batalha foi um inferno. Os soviéticos lançaram onda após onda de ataques, e a cidade de Mogilev se transformou em um campo de morte. Os reforços não chegavam, os suprimentos estavam cada vez mais escassos, e o moral de suas tropas começava a desmoronar. Mas Erdmannsdorf não cedeu. De seu quartel-general, ordenou resistência, mesmo quando o combate corpo a corpo já havia chegado ao centro da cidade. O fim chegou rápido. A fortaleza caiu, os soviéticos tomaram a cidade e Erdmannsdorf foi capturado. Para ele, aquilo não era uma derrota pessoal. Afinal, ele havia cumprido seu dever. Mas no novo mundo que emergia das ruínas do Terceiro Reich, o dever já não era suficiente para salvar sua vida. Erdmannsdorf, o homem que havia vivido e respirado o exército, foi reduzido a um simples prisioneiro de guerra. Erdmannsdorf foi encarregado de realizar a limpeza dos territórios ocupados. O que começou como deportações em massa rapidamente se transformou em uma campanha de terror, onde vilarejos desapareciam em chamas, civis eram fuzilados sem julgamento, e escolas e igrejas eram reduzidas a escombros sob o pretexto de combater os partisãs. 10.000 pessoas foram arrancadas de suas casas e enviadas para destinos incertos sob suas ordens, um número que já nem impressionava os responsáveis por executar tais barbaridades. Os números se tornavam algo abstrato, desprovidos de humanidade. Os homens sob seu comando não apenas executavam, mas o faziam com frieza, vendo os aldeões como ferramentas descartáveis. Erdmannsdorf, de seu escritório militar, assinava as ordens que condenavam milhares à morte ou à escravidão, e ele o fazia sem hesitação, sem remorso. Foi levado para uma prisão soviética. A vida de luxo e obediência havia terminado para o general. Não havia mais exército para prestar contas, apenas celas frias e a constante presença da morte que pacientemente aguardava sua vez. Em janeiro de 1946, Erdmannsdorf foi levado a julgamento em Minsk, junto com outros 18 acusados de crimes de guerra. O Tribunal Militar Soviético não demonstrou misericórdia, mas como poderia? As provas eram irrefutáveis. Milhares de pessoas desaparecidas, vilarejos destruídos, escolas apagadas do mapa. Os testemunhos das vítimas sobreviventes pintaram um quadro dantesco do que foi a ocupação alemã sob seu comando. As ordens que ele assinou incluíam a execução de deficientes, um detalhe pouco mencionado nos registros do julgamento, mas que selou cruelmente seu destino. Eram aqueles que ele considerava inúteis, um obstáculo no caminho para uma vitória que nunca chegou. A prática de usar civis como escudos humanos era outra das táticas impiedosas de sua divisão, algo que, longe de ser considerado um crime na época, fazia parte do manual de operações do desespero alemão. O julgamento foi breve, apenas uma formalidade para um homem que já estava morto por dentro. No dia 29 de janeiro de 1946, Erdmannsdorf foi condenado à morte por seus crimes. Mas a verdadeira culminação de sua história chegou no dia seguinte, 30 de janeiro, quando ele foi executado no hipódromo de Minsk, diante de uma multidão de mais de 100.000 pessoas. A execução foi um espetáculo público, não uma morte discreta. O povo desejava vingança, justiça ou talvez uma mistura de ambas. Aqueles que sofreram sob seu regime queriam vê-lo enforcado, não tanto como homem, mas como símbolo do que lhes foi tirado. O general de Hitler, Keitel, a lealdade cega e a queda final. Wilhelm Keitel nasceu no dia 22 de setembro de 1882 em uma pequena vila no Ducado de Brunswick. Sua vida começou na tranquila rotina de uma família de proprietários de terras, mas a tranquilidade não era seu destino. Desde jovem, Keitel sentiu a atração pela milícia prussiana e, aos 19 anos, alistou-se como cadete, buscando não apenas honra, mas também o poder que a guerra prometia. Sua carreira avançou constantemente, e quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Keitel já era um oficial experiente. Na frente ocidental, seu corpo foi marcado por estilhaços em Flandres, uma cicatriz que ele carregaria com orgulho, como se fosse a insígnia de sua lealdade a um império em declínio.
No final da guerra, enquanto a Alemanha tentava encontrar seu lugar em um mundo hostil, Keitel permaneceu firme, apesar das restrições do Tratado de Versalhes. Esse tratado, que limitava o exército alemão a 100.000 homens, era apenas um obstáculo que ele e outros como ele estavam dispostos a contornar com astúcia e subterfúgios. Keitel não apenas sobreviveu à purga dos oficiais prussianos, mas prosperou na clandestinidade do Truppenamt, o escritório que secretamente planejava o rearmamento da Alemanha. Ele foi um arquiteto da máquina militar que, sob a superfície da República de Weimar, crescia como uma fera adormecida, esperando ser despertada pelo líder certo. E esse líder veio em 1933. Adolf Hitler, um homem com uma visão sombria e expansiva, reconheceu em Keitel não apenas um soldado, mas um servidor inquestionável. Assim, em 1935, Keitel foi nomeado chefe do escritório das Forças Armadas do Ministério da Guerra do Reich, um cargo que lhe deu controle sobre o exército, a marinha e a nascente força aérea. Suas habilidades organizacionais foram reconhecidas, mas não era seu talento que o mantinha no poder, e sim sua total submissão ao Führer. Em 1938, Hitler desmantelou o Ministério da Guerra e o substituiu pelo Oberkommando der Wehrmacht, com Keitel como chefe. No entanto, o poder que lhe foi conferido era mais ilusório do que real. Hitler o mantinha por perto, mas sempre sob controle, usando-o mais como uma ferramenta do que como um líder. Seus colegas o apelidaram de La Keitel, uma zombaria à sua subserviência vulgar. Keitel, apesar de ser um marechal de campo, não passava de um peão no tabuleiro de Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, Keitel assinou ordens que selaram o destino de milhões. Foi ele quem, com uma assinatura rápida e uma consciência entorpecida, autorizou a execução de comissários políticos soviéticos e comandos capturados em uniforme. Foi ele quem assinou o decreto de Noite e Névoa. Cada documento que ele assinava era mais um passo em direção ao abismo moral, mas Keitel não vacilava. Para ele, a lealdade ao Führer estava acima de qualquer consideração ética. Sua vida pessoal não oferecia escape da sombra que sua carreira projetava. Keitel era um homem reservado, fiel a Hitler, mesmo quando em privado duvidava de algumas das decisões mais extremas do regime. Mas essas dúvidas nunca se transformaram em ação. Nem mesmo o fracassado atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler o moveu a questionar sua lealdade. Na verdade, foi Keitel quem dirigiu a caça aos conspiradores, garantindo que aqueles que ousaram desafiar o Führer recebessem seu castigo. No auge de sua glória, Keitel não passava de uma extensão do braço de Hitler, um homem que assinava com uma caneta o que outros executariam com balas. Essa caneta, que traçava linhas de morte no papel, foi sua companheira fiel durante a guerra. Mas quando a derrota chegou, essa mesma caneta se tornou o símbolo de sua queda. Em 1945, quando os aliados finalmente esmagaram a máquina de guerra nazista, abriram-se os portões dos infernos criados pelo Terceiro Reich. Keitel foi um dos primeiros a ser lançado no fogo da justiça internacional, um espetáculo público que tentava mostrar que a barbárie teria sua resposta. Assim começou seu julgamento nos tribunais de Nuremberg, um julgamento onde não eram necessárias provas adicionais, apenas a exposição de sua assinatura nos documentos mais sombrios da humanidade. A acusação não perdeu tempo em apresentar o caso contra ele. As provas eram esmagadoras. Ordens assinadas por Keitel que levaram à execução de comissários soviéticos, ao desaparecimento de civis na noite e na névoa e à deportação em massa de judeus para campos de extermínio. Mas Keitel, o marechal que outrora se sentava à mesa dos poderosos, defendeu-se com o argumento mais antigo e desgastado: eu apenas seguia ordens. Foi uma defesa vazia, quebrada como seu espírito, mas era tudo o que ele tinha. O tribunal o considerou culpado de todas as 4 acusações apresentadas contra ele: conspiração, planejamento de guerras de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Não houve misericórdia para o homem que não mostrou nenhuma. No dia 1º de outubro de 1946, Keitel ouviu sua sentença. Ele morreria na forca. Apesar de seus apelos por uma execução mais digna, um pelotão de fuzilamento reservado para oficiais,
Os juízes negaram-lhe esse último pedido. O que o aguardava não era a morte rápida e limpa de um soldado, mas a lenta e agonizante morte de um criminoso. No dia 16 de outubro, Keitel foi levado à forca na prisão de Nuremberg. Lá, sob o olhar frio e calculista do carrasco, ele enfrentou o fim que ajudou a forjar para tantos outros. As palavras finais de Keitel foram uma mistura de arrependimento e uma última tentativa de se agarrar à ideia de honra que havia perdido. Que Deus Todo-Poderoso tenha piedade do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Agora sigo meus filhos, tudo pela Alemanha. A execução de Keitel não foi rápida nem limpa. A alçapão da forca era estreita e, quando caiu, sua cabeça bateu nas laterais, causando ferimentos. Seu corpo se contorceu por 24 minutos, uma cena grotesca que, embora brutal, refletia ironicamente a brutalidade que ele mesmo desencadeou sobre o mundo. Após sua execução, o corpo de Keitel foi cremado e suas cinzas espalhadas no rio Isar, em Munique. Não haveria túmulos para aqueles que foram responsáveis por tanta morte. Não haveria monumentos, nem flores, nem visitas de familiares, apenas o esquecimento, misturado às águas de um rio que não queria lembrar.